É muito bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Essa aula faz parte do curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Na aula de hoje estudaremos o Evangelho de Mateus. Nos últimos programas estudamos o Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e hoje iniciaremos o que considero a parte mais difícil do discurso de Jesus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O texto que acabei de ler encontra-se em Mateus 5, dos versículos 17 a 20, e é o início de um dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Vimos que a base do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças e que todo o resto do sermão, nos capítulos 5, 6 e 7, são aplicações desse ensino básico. Nessa passagem que vocês ouviram, Jesus está dizendo duas coisas. A primeira nos fala sobre os seus discípulos que devem ser a solução e a resposta de Jesus na terra. Jesus está dizendo que seus discípulos devem ser justos e que se eles entenderem o que ele estava ensinando naquele monte, a justiça dos discípulos excederia a dos escribas, dos fariseus e dos professores da lei. A segunda coisa que Jesus está ensinando nesse pequeno trecho tem a ver com a filosofia das Escrituras. Você precisa, mais uma vez, imaginar todo o povo lá embaixo, no sopé da montanha, vivendo todo tipo de problemas. Você também deve se lembrar que o ensinamento dado no topo da montanha deveria ser manifestado para as multidões através de pessoas de caráter cristão, que causem impacto nas culturas pagãs. Essa é a aplicação que fazemos desse ensinamento. Jesus estava questionando. Vocês estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Vocês só conseguirão ser a solução para os problemas delas e a resposta para as suas dúvidas se tiverem uma vida de retidão e justiça. Por isso vocês devem viver corretamente, para poderem ser minha solução e uma das minhas respostas. Além disso, ele também estava dizendo, tenho minha própria filosofia a respeito da lei de Deus. Quando Jesus se referia à lei de Deus, ele queria dizer as Escrituras. Naquela época, ainda não havia o Novo Testamento, por isso Jesus estava se referindo à lei e aos profetas, ou à lei de Deus, que hoje chamamos de Velho Testamento. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era algo mais ou menos assim, Quando vocês descerem até aquela multidão para ser parte da minha solução e da minha resposta para eles, terão que conhecer a lei e os profetas, ou a lei de Deus. Vocês terão que saber como usar a lei de Deus. Nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus usa várias vezes a frase, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Muitas pessoas acham que Jesus queria ser melhor do que Moisés, e que era como se ele estivesse dizendo, Moisés ensinou isso, mas agora eu vou dizer como a coisa realmente é. Essas pessoas acham que o que Jesus disse contradiz Moisés, e por isso até questionam a validade de se ler o Velho Testamento, já que para eles Jesus o tornou obsoleto. Lendo atentamente o capítulo 5 de Mateus, concluímos que Jesus não invalidou o Velho Testamento. O que Jesus deixou claro no Sermão da Montanha é que tudo o que ele ensinou se encaixa na palavra de Deus, mas não se encaixa nos ensinamentos e tradições dos escribas e fariseus. Antes da reforma da igreja, para ler a Bíblia, era necessário entender hebraico, grego e latim, porque durante 1000 anos a Bíblia foi publicada apenas nestas línguas. Entre os anos de 1522 e 1534, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e com isso pessoas comuns como o sapateiro, o encanador, o carpinteiro, qualquer pessoa a quem chamaríamos de leiga pôde ler a Bíblia. A igreja achou que seria muito perturbador permitir que leigos lessem e interpretassem a Bíblia sozinhos. A igreja queria interpretar a Bíblia para o homem leigo.
Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, acabou fortalecendo a reforma da Igreja na Europa. 200 anos antes de Lutero, Wycliffe tinha traduzido a Bíblia para o inglês. Para vocês terem uma ideia de como a Igreja se sentiu com esse trabalho de Wycliffe, depois da morte dele, eles exumaram seus ossos e os queimaram. Seguiram-se muitos outros tradutores da Bíblia para línguas comuns. Esse acesso que o homem comum teve às Escrituras levou à Reforma. Centenas e milhares de pessoas juntaram-se à Reforma e foram chamadas de protestantes. Essa palavra quer dizer manifestar-se contra e protestar. Os protestantes manifestaram-se contra os ensinos da Igreja Católica que, na opinião deles, não eram baseados nas Escrituras. O contexto em que Jesus deu esse ensinamento de Mateus capítulo 5 era semelhante ao contexto em que o povo de Deus viveu no período anterior à Reforma. Poderíamos dividir o capítulo 5 de Mateus em 6 parágrafos. No primeiro, Jesus disse: "Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo." Na maioria das vezes que Jesus disse isso, ele não estava citando Moisés, mas ensinos dos escribas e fariseus, segundo a interpretação que eles faziam de Moisés. E Jesus não concordava com a interpretação deles. Jesus estava confrontando a religião dos fariseus, dizendo: "Essa é a interpretação que eles fazem de Moisés, mas eu faço a seguinte interpretação, e essa é a interpretação que Deus faz." Se analisarmos a diferença entre a interpretação que Jesus fez de Moisés e a que os religiosos fizeram, concluiremos que essa diferença é que Jesus ensinava a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Só então ele a aplica à vida do povo. Parafraseando, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era: "Senhores, olhem lá para baixo. Estão vendo toda aquela gente? Eles têm muitos problemas. Sabem por quê? Porque são como ovelhas sem pastor que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. E sabem por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Antes de descer até eles, vocês precisam conhecer a palavra de Deus e só depois lhes ensinar. Mas para isso, vocês precisam saber como usar a palavra de Deus." Prezado ouvinte, lembre-se de qual foi e ainda é o propósito da lei quando Deus a entregou: seu amor pelo homem. A lei de Deus não existe para nos fazer infelizes. Afinal, ela procede do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Quando estudamos o livro de Êxodo, diz que quando a lei de Deus afirma que alguma coisa é certa, você sabe que no final as consequências são boas. Se por outro lado a Bíblia disser que algo não é certo, pode estar certo que no final as consequências não serão boas. E como Deus nos ama, Ele não quer que soframos as consequências negativas dos nossos erros. Por isso Ele nos deu a lei. Talvez os escribas e fariseus não soubessem disso, ou tivessem se esquecido de qual era o propósito da lei, mas Jesus sempre soube qual era esse propósito e nunca se esqueceu dele. Certa vez Jesus mostrou a diferença que havia entre ele e as autoridades religiosas da época. Ele e seus discípulos estavam passando por um campo e os discípulos começaram a comer alguns grãos. Era sábado, e a lei dizia que não era permitido fazer qualquer trabalho aos sábados. Os escribas e fariseus aproximaram-se desgostosos e disseram: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros." Jesus os lembrou que o propósito dos pães da presença era dizer ao homem que Deus dá o nosso pão diário e satisfaz nossas necessidades. Os escribas e fariseus deixariam que um homem morresse de fome, mas não lhe dariam aquele pão. E Jesus continuou: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Jesus nunca se esqueceu disso. Quantos de nós já nos esquecemos disso, não é verdade? Quantos interpretam as Escrituras como os fariseus? No 5º capítulo do Evangelho de Mateus há um trecho que compara os ensinos de Jesus aos dos escribas e fariseus. Na maioria das traduções da Bíblia há 6 parágrafos que começam com a seguinte frase:
vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Era Jesus comparando o seu ensino ao dos religiosos. Jesus, num parágrafo depois do outro, fala sobre nosso relacionamento com o povo no sopé da montanha. Primeiro, ele fala sobre o relacionamento com o seu irmão. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Jesus estava explicando como seus discípulos deveriam se relacionar com as pessoas lá embaixo e com pessoas a quem chamamos de irmão. Eu gostaria de saber como é o seu relacionamento com seu irmão. Dizem que viver nos céus entre os santos a quem amamos é uma glória, mas viver na terra entre irmãos da fé é uma história. Uma vez passou pelas minhas mãos um livro intitulado Os Maiores Problemas que um Missionário Enfrenta. E quando abríamos a capa, encontrávamos a continuação. Outros missionários. Então o título era assim, Os Maiores Problemas que o Missionário Enfrenta. Outros missionários. Jesus estava dizendo que se queremos ser uma resposta e solução para o mundo, devemos ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Devemos trabalhar unidos com nossos irmãos, como um time de futebol. As bem-aventuranças nos ensinam que o cristianismo funciona como uma aula teórica, seguida de aula prática no laboratório, como se fosse aula de química ou biologia, aula expositiva e depois uma aula prática. Os alunos podem até achar a aula expositiva mais fácil, mas sabem que terão trabalho para colocar a teoria em prática no laboratório. O cristianismo também tem sua aula prática. Os ensinos de Jesus na montanha são a aula expositiva. Agora, a aula prática acontece quando os discípulos vão até o povo. Também podemos dizer que o cristianismo funciona como um time de futebol em que todos devem trabalhar integrados por um único objetivo. Por isso é importante que você se relacione bem com seu irmão. Como você acha que conquistará o mundo para Cristo se não consegue sequer se entender com seu irmão, hein? Estudando a tentação de Jesus, aprendemos uma lição que pode ser sintetizada na frase Deus em primeiro lugar. No Sermão da Montanha temos uma exceção a essa regra. Jesus estava dizendo que se você busca a Deus, mas tem algum problema com seu irmão, preste atenção na prioridade. Vá primeiro falar com seu irmão, depois venha falar com Deus. Isso mostra a importância que Jesus dá ao relacionamento entre irmãos. Você tem de ter isso bem resolvido em sua vida. Em cada um desses parágrafos, Jesus fala dos diversos tipos de pessoas com quem nos relacionamos. E no primeiro parágrafo, ele nos mostra como devemos nos relacionar com nosso irmão. No parágrafo seguinte, Jesus fala sobre nosso relacionamento com o nosso adversário. Mais tarde, ele falará sobre o relacionamento com o nosso inimigo. Qual é a diferença entre adversário e inimigo, hein? O seu adversário é seu concorrente, seu oponente. E nesse trecho aprendemos que devemos nos acertar como nosso oponente. Exatamente, temos que nos acertar com ele rapidamente. Jesus está dizendo que devemos viver em paz com nosso oponente, enquanto ainda é possível. Algumas pessoas têm um comportamento exatamente contrário e por qualquer coisa já pensam em resolver as coisas nos tribunais. O que Jesus ensina é, no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. O próximo parágrafo trata das mulheres, e pelo contexto podemos deduzir que Jesus estava ensinando apenas para homens. Na verdade, acho que todos os que participaram desse primeiro retiro espiritual na montanha eram homens, e Jesus estava ensinando-lhes a se relacionarem como as mulheres. Por isso acho que esse retiro espiritual foi só para homens. Quando Jesus falou sobre mulheres para aqueles homens, ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. As pessoas não interpretam corretamente esse texto. Uma vez um executivo me perguntou: será que Jesus estava dizendo nesse texto que o olhar para uma mulher desejando-a é tão pecado quanto o próprio adultério? Eu respondi: não. Ele ficou surpreso porque não esperava aquela resposta. Eu lhe perguntei então: o que é que foi? O que foi? Você ficou decepcionado? Ele respondeu: não. É que se os dois tivessem o mesmo peso, bem, a melhor opção seria o que é mais prazeroso, não é? Percebem qual era o raciocínio dele? Jesus não quis dizer que pensar em adultério é tão ruim quanto o ato do adultério em si. Não foi isso que Jesus disse. Vou explicar o que Jesus disse. Vocês estão vendo aquela gente lá embaixo? Muitos dos seus problemas são causados porque não conseguem controlar seus impulsos em relação ao sexo oposto. Mas se vocês querem ser minha solução e resposta para eles, devem aprender a se relacionar com pessoas do sexo oposto e controlar seus impulsos. Jesus estava ensinando sobre a fonte do pecado. Ele estava falando sobre o pecado sexual e dizendo que se você não quer cometer nenhum pecado sexual, então nem olhe. Se você está olhando para alguma coisa que o fez pecar, pare de olhar. Jesus não estava dizendo que os homens deveriam se castrar sexualmente para vencer a tentação do pecado. Ele não estava dizendo que ninguém mais poderia fazer sexo. Foi Deus quem nos deu sexualidade, e o sexo é belo. Jesus estava ensinando que os homens devem aprender a controlar seus impulsos sexuais, se quiserem fazer parte da sua solução e resposta para o mundo. Hoje existem muitas pessoas que poderiam ser excelentes respostas e soluções de Jesus para o mundo. Pessoas que estão em lugares estratégicos dentro do reino de Deus, mas perderam a oportunidade por causa de pecados sexuais, porque não aprenderam a deixar que Deus controle suas vidas sexuais. Poderíamos sintetizar esse ensino de Jesus assim: o pecado começa com um pensamento, e o pecado sexual com o que você vê. Leia na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 1, sobre a anatomia do pecado. Jesus afirma que o pecado começa com um olhar e com a lascívia. Jesus não estava dizendo que pensar em adultério é tão ruim quanto o adultério em si. A questão é: você quer pecar? Se você não quiser pecar, então dê um basta antes que o pecado comece. Não olhe, não deseje. Porque se você olhar e desejar, vai acabar sendo tentado. E aí, quando você sucumbir à tentação, terá pecado. A Bíblia fala sobre as consequências do pecado usando a palavra morte. Quando estudamos sobre as consequências do pecado, entendemos que não há nada de bom em pecar. Quando Deus diz que o adultério não é bom, isso significa que as consequências não são boas. Hoje nos deparamos com um conceito muito propagado de que se eu quero, eu faço. As pessoas não caem em adultério de uma hora para outra. Elas começam a cair muito antes de saírem de casa. Elas se programam para isso. E aí acabam encontrando alguém que tem a mesma programação. Por isso a coisa mais fácil de acontecer é ter um caso com alguém. As pessoas estão programadas para isso. Nesse texto de Mateus, Jesus afirma que o adultério tem efeitos devastadores sobre as pessoas. Reflita um pouco sobre como ele afeta os filhos e pense um pouco nos direitos das crianças. Jesus estava dizendo que se você quer ser parte da sua solução, deve aprender que a lei do casamento e da família é sagrada. Ela é o plano de Deus para que a sociedade seja formada por pessoas adequadas e equilibradas. O adultério quebra essa lei. O próximo parágrafo do ensino de Jesus aborda o relacionamento desses homens no topo da montanha com suas mulheres. Jesus, dentro do contexto, estava dizendo que o relacionamento deles com suas mulheres é permanente. Jesus deixou esse laço bem forte e ensina que o casamento é indissolúvel. Mas por que Jesus disse que o casamento é indissolúvel?
Uma das razões são os direitos dos filhos. Os filhos têm o direito de crescer num lar onde se sintam seguros e sejam cuidados. Que tipo de segurança a criança pode sentir se o casamento não for permanente, hein? Que segurança as crianças têm com o divórcio se tornando epidêmico? Uma das causas do divórcio é a infidelidade e todas as suas consequências. Quanto maior o número de divórcios, maior o número de crianças feridas. Jesus ensinou àqueles homens que, se eles quisessem ser parte de sua solução e resposta, deveriam cuidar do relacionamento deles com suas respectivas mulheres. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa que você pode ter contra o adultério, contra a sua vulnerabilidade, é buscar no seu casamento a satisfação e a felicidade sexual. Se você tiver um bom relacionamento sexual com sua mulher, não estará tão vulnerável ao adultério. No final do capítulo 5 de Mateus, Jesus continua seu ensino falando sobre a importância de se manter uma boa comunicação em todos os tipos de relacionamentos. Ele fala sobre o que fazer para nos relacionarmos bem com o nosso vizinho e com o nosso inimigo também. Nestes 6 parágrafos, Jesus fala sobre relacionamento. Relacionamentos. Você deve ser correto e aplicar a palavra de Deus na sua própria vida e depois na vida de outras pessoas. Quando Jesus deu esse ensinamento, ele estava pensando no relacionamento que você tem com seu irmão, com o adversário, com uma pessoa do sexo oposto, com o cônjuge, com o vizinho e com o inimigo. Ficamos por aqui hoje. Não perca o próximo programa.